Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 102 do livro Vinha de Luz, cujo título é Atribulados e Perplexos, baseado numa fala que Paulo colocou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, dizendo assim aos Coríntios: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que será que pode nos desanimar e nos angustiar? Exato. Olá, aprendizes. Que bom estar aqui de novo, né, com vocês. Este capítulo, eu vejo que tanto Emmanuel quanto Chico faz uma retrospectiva de todas as dificuldades pelos quais os cristãos já passaram no planeta em função de defender ou de trabalhar em prol de Jesus, né? Então, ele faz uma retrospectiva, pegando lá a questão da ida dos cristãos ao circo, depois ele coloca aqui a questão da Inquisição, né, que foi uma tremenda judiação com a população, né, que passaram por isso. Talvez nós, né? Vai saber, né? Se a gente estava queimando ou se a gente foi o queimado, né? Não sabemos. Exatamente. Talvez a gente estava lá incitando, né, para as pessoas serem queimadas, enfim. E aí ele puxa isso para os dias atuais, né? Nos dias atuais, eu vejo que às vezes as pessoas falam para que trabalhar para Jesus? Para que a gente vai defender as ideias de Jesus? Para que ter religião? Né? O vizinho ali, o cara ali não faz nada disso e ele está muito melhor do que a gente. Olha lá a vida dele, né? A vida dele material é tão boa, né? E a gente fica aqui nessa batalha, a gente batalha e parece que a gente não ganha nada. E aí, assim, né? Como ele diz aqui, somos atribulados, mas não angustiados. Então, que a gente não se angustie com esse tipo de atitudes, de falas, de comparações, né? Porque, na verdade, a gente não sabe o que vai no íntimo de cada um e o que o outro não teve que fazer para conseguir esses ganhos materiais e quais as dívidas esses irmãos vão estar levando para o futuro. Né? Então, a gente tem que pensar que a gente hoje está trabalhando para Jesus na religião, mas de forma bem consciente e não adquirindo dívidas para o futuro, né? E além disso, como algumas pessoas dizem, quem é que sabe se essa altura toda que as pessoas parecem estar não é, na verdade, simplesmente à beira de um precipício muito alto? Né? Que é uma altura, é um status, é uma situação do ponto de vista material. Exato, exatamente, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tendo a consciência da questão dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, isso nos dá uma tranquilidade, uma serenidade, né? De a gente não ficar angustiado, como diz aqui, né? No texto, e para que a gente continue, para que a gente não desanime, né? Para que a gente não deixe de fazer o papel que nós temos que fazer em prol da religião, em prol das coisas que a gente necessita. Afinal de contas, o que nós fazemos hoje não é só para essa vida, é para a eternidade, né? Eu acho que é isso. Aqui tem uma parte que, quando ele diz aqui, e ainda hoje, enquanto oram, confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos, de todos os matizes. Aqui, na verdade, é o tal da porta estreita, né? Então, quando Jesus fala lá que a porta larga ela é fácil de entrar, porque a sociedade, as pessoas têm essa dificuldade para vivenciar essa questão dos ensinamentos, né? De seguir Jesus, vamos assim dizer.
E aqui, nesse fato histórico que eles trazem, aqui também entra os dogmas, né, que as igrejas trouxeram. Nós não estamos aqui falando mal das igrejas, mas eles uniram, usaram daquele verbo, né, se eu não posso com o inimigo, una-se a eles, e transformou naquilo que eles queriam. Então, os ensinamentos de Jesus foi transformado de tal forma que o povo tinha medo, né? Dominação política. Exato. E aí para ser dominados, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, através desses ensinamentos, nós não temos mais isto, né? É Mas, isso, né, Lívia? apesar de, às vezes, a gente achar estranha a comparação com o que os cristãos vivenciaram, é um grande exemplo para nós, porque a gente ainda tem dificuldades, a gente ainda tem atribulações, a gente ainda tem Sim. muitos motivos para ficarmos perplexos. A questão é, mantém-se o convite do Paulo, né? Sem angústia e sem desânimo. Então, ver aquele que parece estar se dando bem sem estar praticando a lei de Deus, a gente sabe que isso é só uma página que ele está escolhendo escrever de uma forma, mas que depois vai ter que talvez, enfim, passar a borracha em tudo e corrigir. As coisas que a gente vê acontecendo no mundo, às vezes nos dão uma desanimada e de pensar assim, não tem jeito, ou então, não vale a pena, e não é. A proposta é, apesar de tudo, nós precisamos manter a fé acima de tudo, manter a confiança, Exato. Exato. porque a vida continua, porque a Terra continua, a Terra vai evoluir, independentemente daqueles que queiram barrar o progresso. Então, acho que é isso, está Exato. falando muito de confiança e de a gente manter a sintonia elevada, apesar dos pesares, né? Apesar de tudo que a gente pode esbarrar, seja familiar, seja da sociedade, seja algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, seja a pandemia que nos afetou a todos, continuar, seguirmos em frente. Exato, eu acho que é isso mesmo, né? É isso. Então vamos para o encerramento hoje comigo. Vamos respirando bem fundo, relaxando os nossos corpos físicos e sentindo as nossas mentes se expandindo, assim como os nossos sentimentos, cobrindo primeiramente todo o nosso organismo, para que aquele local que não se encontra tão confortável, que possa receber essas energias para se libertar, para que as células nesse local trabalhem com mais energia, com mais vigor, para a transformação, para o refazimento. Da mesma forma funciona para as nossas angústias morais, espirituais, que a gente possa sentir aos poucos uma liberdade, expandindo essas energias ao nosso entorno, cobrimos o nosso ambiente, seja ele doméstico, seja ele de trabalho, com a melhor energia possível, mentalizações de amor, limpando os ambientes, envolvendo o coração das pessoas que se encontram conosco, que partilham do nosso cotidiano, principalmente aquelas que são mais difíceis ao nosso convívio. Essas recebem um carinho especial. Expandimos para que essas energias abranjam toda a nossa vizinhança, todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, expandindo pelos estados do nosso querido Brasil, mentalizando o contorno geográfico todo iluminado, em especial uma atenção para a nossa capital Brasília, representando todos os poderes, todos os níveis de governo do nosso país, para que todos tenham seus corações tocados, para que possam ser mais sensíveis às intuições dos seus mentores, e que Ismael receba especialmente essas nossas vibrações para direcionar onde for mais necessário nesta luta por uma condução melhor do nosso país. Expandimos as vibrações também para os outros países do nosso querido globo terrestre, mentalizando Jesus com seus braços estendidos, iluminando a todos os países, a toda a população mundial, que onde houver um leito de dor e sofrimento, estas nossas energias possam chegar aliviando as dores, desoprimindo os corações, levando esperança, que onde houver desespero, angústia, ansiedade, tendência ao suicídio, que as nossas energias possam converter esses sentimentos na paz do Cristo. Estas nossas energias também se expandem para o outro lado da vida, para que todos aqueles que perambulam
ou que se encontram obstinados em praticar o mal, que tenham seus corações tocados, para que aceitem a transformação e para que possam estar em condições de receberem auxílio e esclarecimento. Assim, direcionamos as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais necessário, aos mentores do grupo espírita Aprendizes do Evangelho, que também usem essas energias em favor dos estudos da casa, dos assistidos, e que nós possamos nos comprometer a amanhã sermos bem melhores do que fomos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Até a próxima semana. Até.